Como anda a sua fé? O que você tem feito para exercitar a sua fé? Você sabe qual é o significado de fé? Você sabia que sem fé é impossível de você agradar a Deus? Olha só, lá em Hebreus, capítulo 11, o verso 6, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torne galardoador dos que o buscam. Então, é impossível de você agradar a Deus sem ter uma fé existente na sua vida. E o que é a fé? Lá em Hebreus 11, o verso 1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que esperam, as convicções de fatos que não se veem. A fé é algo muito sobrenatural. Convicção das coisas que a gente espera, porém a gente não vê. É algo sobrenatural. Então a fé, ela também é um dom de Deus. Ela é dada por Deus para as nossas vidas. Nós devemos orar em prol disso, pedir a Deus, porque a fé vem de Deus. A fé é um dom que nasce em nós através do Espírito Santo, através de Deus. Então você tem que orar, pedir a Deus cada dia mais, exercitar para buscar essa vontade de ter mais fé. Existem grandes exemplos, homens e mulheres de Deus que demonstraram a sua fé. Dentre eles, lá em Hebreus, aqui no capítulo 11 também, no verso 4, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus. A nossa fé nos traz a aprovação do Pai Celeste. Então, Abel, ele apresentou seu sacrifício e foi aprovado por Deus. Mas lá na frente diz assim no verso 5, pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado que Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Todos esses homens, todos esses exemplos agradaram a Deus através da sua fé. Lá no verso 6 diz, de fato é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torne galardoador dos que o buscam. De fato, sem fé, que sem fé é impossível de agradar a Deus. O verso 7, pela fé Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua família. Pela fé, Noé obedeceu, mesmo não existindo acontecimentos, Mas Noé, mesmo assim, ele obedeceu à voz de Deus. Tem mais exemplos de fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber para onde ir. Sair da sua parentela, sair dos seus amigos, sair do seu convívio e ir para um lugar que ele não sabia onde é. Mas pela fé, Abraão decidiu seguir. E ele agradou a Deus por causa disso. Pela fé, lá no verso 11, pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve fiel aquele que havia feito a promessa. Então todas essas pessoas, todos esses grandes homens e mulheres de Deus agradaram a Deus através da sua fé. E eles estavam buscando algo muito mais além do que aqui na terra. Eles estavam buscando algo lá de cima. Por isso nós devemos exercitar nossa fé. Por isso nós devemos buscar. O verso 13 diz, todos esses morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo porém de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros, peregrinos sobre a terra. Todos esses prosseguiram exercitando a sua fé, sabendo a convicção e a certeza do que eles estavam buscando. Eles não estavam buscando nada, por mais que eles estavam marchando numa direção, mas eles não estavam buscando nada aqui da terra. Eles estavam buscando algo muito maior. Lá no verso 16 diz o que era isso. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isto, Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Então ele estava buscando uma cidade muito mais além do que uma cidade terrestre, do que um grupo de alojamento, do que uma comunidade, mas ele estava buscando algo do céu. E através da nossa fé, nós estamos buscando essa cidade santa. Através da nossa fé, nós estamos agradando a Deus. Mesmo fracos, mesmo abatidos, nós não devemos abandonar a nossa fé.
Prossigamos buscando esta realidade que um dia será minha e que será sua, em nome de Jesus. Se você viu essa pregação até o final, eu gostaria que você comentasse para que eu saiba que você viu até o final e compartilhe com alguém que você diz ser cristão, para que essa pessoa também ouça essa palavra de Deus. Deus te abençoe. Se inscreva em nosso canal, compartilha e deixa o like.